Boa noite. Nós temos uma... Boa noite a Luiz, a Lígia. É um prazer estar aqui, né? É um prazer também participar dessa semana, organizada pelo SESC, também pela presença do Wilk, que vem com esse esforço aí de trazer essa segunda edição. E a gente tem uma missão que ela é feliz, triste, tensa, um monte de coisa junto, que é fechar, né? a semana e discutir algumas questões relacionadas ao teatro. Então, eu queria colocar, assim, de início, né, uma questão que está transbordando a semana, né? É interessante que eu vejo que os congressos, os encontros, eles acontecem durante as mesas e no café, né? Então, as discussões do café elas são muito interessantes e elas transbordam para dentro também desse espaço de debate, que é esse momento atual que nós estamos vivendo e que nas diversas falas eles aparecem com as várias questões, né? Então, queria pensar, né, esse momento de finalizando, né? Temos aqui os sobreviventes nesse momento e que eu acredito que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? De um momento de suspensão de diversas questões, de uma luta constante, de atos, movimentações que tentam garantir, de alguma maneira, nosso direito cultural, nosso direito à democracia, nosso direito de se expressar, né? E, inclusive, eu acho que esse nosso interlocutor, né, que é o público, é uma questão, né? Na hora que ele se esvazia, e aí? Né? Porque eu penso assim, uma reflexão inicial para a gente começar essa mesa, e daqui a pouco eu vou apresentar também cada um, antes de passar essa bola, que nós estamos, de alguma maneira, olhando para esse espaço público, né? Esse espaço de tentar discutir em ambiente público, de tentar estar na rua. Já temos, a Lu falou de um ato que vai ter na terça-feira, está tendo um outro no MASP, vai ter um na oficina, pelo que eu estou sabendo. Então, é uma série de aberturas para essas discussões que, em alguma instância, eu acho que também a gente tem que lutar para ter esse interlocutor, né? Para ter esse público, mais do que nunca, para discutir essas questões atuais. Também essa necessidade da presença, né? Pensar isso que, em alguma instância, tem um projeto esdrúxulo aí sendo apresentado com a possibilidade de ensino à distância. Nada contra o ensino à distância, ele é muito importante no momento atual, mas não com este olhar, né? E talvez tentar ocupar esses espaços da presença, né? De tentar discutir essas questões mais pontualmente. Eu estou com duas figuras aqui ilustres desse nosso diálogo com pedagogia, teatro, produção artística, né? Fico muito feliz de dividir a mesa com duas pessoas queridas aí, que lutaram e lutam pelo nosso teatro, né? Com a Lígia, que traz toda essa... Imagina, eu fiquei fazendo um percurso no meu estudo, assim, para estar aqui nesse momento. Eu imagino o que é ser filha, né, de pessoas que estiveram numa militância, que participaram de todo esse processo formativo do teatro brasileiro, TBC, Arena, Maria de la Costa, oficina, assim, não daria conta de ficar falando em tantos espaços ocupados por seus pais, né? E que e você percorre esses espaços também com as suas características, com a sua singularidade, as suas questões, e que a gente teve a oportunidade de acompanhar aí ao longo desses anos, né? Fico muito feliz de poder dialogar com esse lugar, de pensar a pedagogia não somente como um lugar de formal, trabalhar questões tecnicistas, mas histórico, né? Então, assim, isso está marcado no seu corpo, na sua pele, na sua voz, em tudo que você representa no momento que você senta aqui. Então, eu fico muito pensativo em falar que a história presente é sempre uma história para a gente
ter uma delicadeza em dialogar com ela e tentar, de alguma maneira, acessar todo um processo de resistência vivido e que daí também traz uma continuidade no Célia Helena, né, com todo num momento em que a gente tem um ataque direto à educação, à cultura e à pesquisa. Então, a Célia Helena vem com toda essa estrutura de graduação, de profissionalizante, pós-graduação, que é uma frente que vem se constituindo ao longo dos anos, né? E que é difícil de manter, né? Quando as escolas estão fechando, quando a pesquisa está secando, quando o investimento da CNPq, CAP, FAPESP, isso tudo está minguando, cada vez os nãos estão ficando maiores, né? E como deve ser difícil manter esse lugar, mas, ao mesmo tempo, necessário a gente valorizar esses espaços. Então, enfim, essa é um primeiro olhar, mas depois eu vou provocar outras questões, que imagino que vocês vão trazer toda uma discussão. Com o Luiz também aqui, Fernando Marques, né? Assim, fico muito feliz em também dividir essa mesa, porque eu vejo que o teatro teve várias fases de resistência, né? E o 19 ele faz parte de um momento muito específico ali, de trazer um novo olhar para essa resistência, de ocupar a Vila Maria Zélia, de discutir todas as questões. Eu acompanho o trabalho de vocês, principalmente pela Janaína, que tive contato mais próximo, e vejo quanto vocês lutam para que esse espaço seja o mais democrático possível, que integre com a comunidade, que não vire uma bolha dentro de São Paulo, toda uma discussão muito delicada, colocando até grupos de pesquisa feito pelos atores, pelos pesquisadores e pesquisadoras desse espaço. E como o 19 ele vem mostrando que é possível se manter com pessoas que têm uma relação afetiva, têm uma relação profissional, ética, e que conquista um diálogo com o público, né? Eu vejo que a Vila tem um público, né? E é um público conquistado nesse afeto, né? Além disso, nós também temos a Escola Livre, né, que você está nesse lugar de dramaturgia e tudo mais, que daí tem uma discussão ali sobre a ideia do livre, né, para não entrar, ao mesmo fazer um meio de campo entre o que a formalização da educação e, ao mesmo tempo, a liberdade de uma oficina, né, isso vem em diálogo de uma maneira, não endurecendo, mas também garantindo um processo formativo ali estruturado, que traz para a educação, assim, não sei se todos aqui conhecem, todos e todos, que traz para a educação o lugar do pesquisador, né? Então, esse lugar de que quem está ali ministrando essas aulas também está pesquisando junto com os aprendizes, né? Não sei se vocês chamam ainda de mestres, né? Porque isso está bastante lá frisado no site, né? E é muito importante garantir a possibilidade dessa singularidade do docente nesse espaço, né, como um lugar de trazer questões que estão vivas nessa pesquisa. Não estão na história do teatro e vão ser passadas ali de uma maneira quase natimorta, ali, né, quase tentando garantir uma continuidade, mas sim algo que é vivo, que é pulsante, que é legitimado por uma prática. Que eu acho que incentiva já de imediato que esses aprendizes, alunas, depende do caráter aí que a gente vai encarar, mas eles já partem do princípio de que é necessário pesquisar, que é necessário colocar minha singularidade na minha própria criação, né? Não copiar modelos. E daí a gente pode entrar nas questões brasileiras, pensar no teatro brasileiro. Então, eu estou aqui no meio de dois processos bem interessantes de resistência, tanto histórica quanto essa luta muito contemporânea de relações. Não que a Lígia também não traz questões históricas, porque eu acho que é isso, a história se faz no presente, né, e se faz a cada vez que a gente conta, né, fora as outras questões que são super atuais que você traz. Mas, então, eu queria abrir essa mesa. Meu nome é Helder, sou docente também em teatro,
Sou pesquisador pela Unesp, faço doutorado lá. Então, ministrei aula na Universidade Federal de Uberlândia, na Estadual de Maringá, no curso de Teatro e Dança, e agora estou na ETEC de Artes, também nesses 2 cursos de Teatro e Dança. E também essa questão cultural é um lugar bem interessante de discutir, né? São Paulo não é o Brasil, São Paulo é um pedaço do Brasil. Isso eu aprendi muito circulando por aí. Mas, então, gostaria de abrir essa mesa e ouvir vocês, depois provocar. E abrir para o público também. Muito obrigado. Quem começa? Posso começar? Tá bom. Daí eu vou pedir só para tanto os palestrantes quanto o público, sempre que for fazer uma pergunta, usar o microfone por conta da gravação. Então, em primeiro lugar, queria agradecer esse convite, agradecer ao SESC, ao CPF, ao Wilk Vicente. Fiquei super feliz de poder ter essa oportunidade de falar e de estar aqui com o Luiz. Eu nunca vou te chamar de Luiz, é a primeira vez. É muito chique. Enfim, com o Lubi, com o Helder. Eu admiro bastante o seu trabalho, Lubi. Já tentamos namoros várias vezes. Então, estou muito feliz de compartilhar e de te conhecer hoje, Helder. E tudo que você começou a falar, achei de uma consistência muito bacana. Então, muito obrigada. É engraçado que você falou a respeito da presença, né? Que esse é o nosso trabalho. Estar presente no aqui e agora o tempo inteiro. E talvez hoje, mais do que nunca, seja importante a gente falar sobre isso, porque, de alguma forma, a gente está com tudo muito virtual, sem saber o que é e nem onde a gente está. Talvez a nossa missão seja muito nessa área. E é um pouco sobre isso que eu fiquei pensando, que seria importante falar. Muito importante falar o contexto que, claro, histórico que a escola se criou, mas um pouco antes, eu gostaria de falar que tem uma história que não foi contada exatamente, que é uma história que também não foi, de alguma forma, protagonizada do jeito que deveria ser, que é a história do teatro com seus atores, com os atores brasileiros. Normalmente, a história do teatro, quando a gente vai ver, ela está falando sobre a dramaturgia, sobre os diretores, sobre os grupos, mas e os atores? Os atores têm uma relevância importantíssima. E, de alguma forma, a gente tem uma semente ou uma raiz num teatro político muito forte. Que um pouco isso está se dissipando, está se diluindo. Mas a nossa estrutura vem de um teatro extremamente engajado. E é sobre isso que eu gostaria de começar a falar um pouquinho. É como se a gente, os atores, não tivesse a sua produção intelectual sendo feita a cada trabalho. Talvez, neste momento, a gente precise ficar mais consciente disso. E um pouco você fala a respeito da minha vida, né, no começo, e foi isso que eu vi. Foi isso que eu vi assistindo ensaios, no Arena, na Oficina, enfim, com o Vitor Garcia, como trabalhando com meu pai, trabalhando com minha mãe, tendo aula com os dois, com Cleide, Iácones, enfim, como o engajamento e a situação do ator frente ao personagem, frente à obra, frente ao que seja, ela é política. E ela tem que ser política, e ela tem que ter uma razão. E as escolhas de cada ação, de cada gesto, de cada ênfase, de cada frase, são escolhas políticas. E isso a gente tem que ter uma responsabilidade enorme. E é muito esquecido. Dentro também da história do teatro brasileiro. E aí, retomando um pouquinho, a gente sabe que a gente vem de companhias portuguesas, que, em um determinado momento, a gente teve os italianos que fizeram um trabalho importantíssimo junto ao TBC. E ali a gente começou a ter uma geração profissional de atores, onde o teatro se profissionalizou no Brasil, pegando um pouco o veio São Paulo e um pouco de Rio. Né? Importante falar isso. E antes, um pouquinho, ou junto, chegou Ziembinski.
que é uma figura-chave para a gente, uma das. Ziembinski chega com mais de 100 peças que ele já tinha dirigido na Polônia como diretor de uma escola. Ou seja, ele era diretor e era formador. E ele tinha estado em contato com os teatros de vanguarda e o trabalho da vanguarda russa, alemã, ou seja, um teatro super político, onde tudo se colocou no ar e começou a se reinventar um país, se reinventar uma educação, se reinventar pessoas, se reinventar... Enfim. Com a chegada dos italianos e com o TBC, contribuição de Ziembinski, a gente também teve a contribuição enorme de Kuznets. Kuznets veio da Rússia. Ele veio da Guerra Civil. Ele era um soldado bolchevique que saiu em 26, fugindo das forças stalinistas, para vir para cá. Ele teve uma relação com o teatro extremamente política, com Stanislavski, com Meyerhold e aqueles bandos de oficinas na Rússia. E a gente entra nos anos 50 abrindo o Teatro de Arena, com Zé Renato, onde se fez uma formação de dramaturgia, de direção brasileira, ou seja, onde se criou um jeito brasileiro do teatro, mas que também estava ligado a uma interpretação, principalmente quando o Boal chegou. Quando o Boal chegou, ele veio dos Estados Unidos, e é muito importante falar isso. Ele veio dos Estados Unidos com uma experiência extremamente forte, política. Ele esteve numa escola onde esteve o Piscator. Piscator foi o fundador do teatro épico, onde também esteve na Rússia, onde o teatro significava uma ação política para construir um país novo, para se transformar uma situação, para ter uma nova realidade. E esse agrupamento glorioso de atores que estavam TBC, Teatro de Arena e, mais tarde, na Oficina, tiveram experiências absurdamente incríveis, profundas, engajadas, mas de uma força enorme. Esses atores, eles fizeram, muitos deles, parte de um grupo só, talvez Teatro de Arena, Guarnieri, que era dramaturgo, o diretor era tudo, era incrível. Também estiveram no Teatro Oficina, também estiveram no Teatro Opinião. Quer dizer, foi uma formação dos atores de pensamento. O Kuznets esteve no Teatro de Arena, esteve na Oficina, Boal foi para a Oficina, e Zé Celso, naquela época, bebeu também de tudo isso. Então, a gente é fruto deste tipo de pensamento também, de um teatro político, de uma ação política a cada momento. Claro que isso um pouco se dissipou, porque vieram outras questões, a indústria cultural arrebentou tudo, veio televisão, mas, ainda assim, a formação do ator brasileiro, e ele encena, seja no teatro, porque todo mundo só pensa em teatro, mas no cinema e na televisão, é muito possível de ver um padrão ou um jeito que a gente sabe reconhecer e que, oxalá, desse continuidade em toda a formação. Então, eu acho hiper importante e, de alguma forma, chave, e eu agradeço por estar aqui, a formação do ator ou da pessoa de teatro aqui no Brasil. Porque, de alguma forma, é uma produção intelectual que precisa ser reconhecida, mas, mais do que tudo, é uma produção intelectual no aqui, agora. Se, no momento da ditadura, a gente teve uma produção intelectual dentro das universidades importantíssima, Maria Antônia, etc., perseguições, ninguém sofreu mais do que os atores, que tiveram ali, no momento vivo, presente. Enfim, Leozinha está aqui para dizer que também viveu isso, inclusive na cavalaria do Erasmo Dias, né, em 78. Enfim, isso foi ontem. Gente, isso foi ontem. Como que hoje a gente pode ver um panorama desse? Então, eu nunca, nem quando você fez o convite poderia imaginar que seria tão oportuna essa conversa.
E, mesmo que sejamos poucos, estamos aqui juntos, e eu tenho certeza que a gente tem muito para compartilhar, e muita angústia relacionada a isso. Então, eu acho que a formação do ator brasileiro, ela vem de uma forma, ela vem de um padrão ou de um jeito que é ligado a isso. E um pouco diferente da América Latina, porque na América Latina a gente teve grupos de teatro muito importantes. Rajatabla, Venezuela, na Colômbia, o Buenaventura, El Galpón, no ao mesmo tempo, porém, eles são grupos de resistência que continuaram, mas que, de alguma forma, os atores continuam maravilhosamente, ainda bem, coisa que é mais difícil aqui, e permanecem nesses grupos, fazendo os seus trabalhos de resistência até hoje. Aqui não, aqui se dissipou, foram para o Rio, e os atores, e um pouco o Globo, e um pouco isso, e um pouco aquilo, mas, de alguma forma, essa formação deste elenco eu não deixei de ver. E é por isso que eu acho que é muito importante hoje a gente pensar o que significa a formação de um ator, porque ele é voz em todos os lugares que ele for, e seja aonde for. E como é que está esta formação artística hoje, nesse panorama que a gente tem hoje? Eu estou aqui do lado da Escola Livre, que é uma escola absolutamente incrível, de resistência em tempos dificílimos. Só vejo lutar. Realmente, eu só vejo lutar. E são poucos os lugares que a gente vê, mais ou menos, é uma depreciação do ensino do teatro, por várias razões que, enfim, que não interessa falar muito aqui agora. Mas, enfim, o que eu achei interessante no que foi colocado é que o ensino de teatro tem uma tradição. Eu não acho que tem no Brasil. Eu acho que, na verdade, o ator brasileiro ele vem de uma prática e depois se criou o ensino, que veio junto com a regulamentação da profissão de ator e que, aos poucos, foi indo para o campo do ensino superior. O Célia Helena ele optou por partir de um curso livre para um curso técnico, por causa da profissionalização dos atores, inclusive impulsionado pela Lélia Abramo, que foi quem abriu o sindicato, junto com a Leozinho, faço questão de dizer, porque ela também é história do teatro brasileiro. Mas, hoje, a gente vê os departamentos de teatro se abrindo no Brasil, e isso é muito importante, porque, de alguma forma, os departamentos de teatro nas universidades eles trazem um pensamento crítico. Eles trazem um encontro com outros departamentos e outros cursos de graduação, pós-graduação e produção intelectual, produção de pesquisa, que dá ênfase a um trabalho autônomo, com liberdade. E é uma formação de público importante. Então, eu vejo com muito bons olhos que essa formação esteja do ator e do teatro, do homem de teatro, esteja indo para o campo superior como está indo agora. Inclusive porque a gente vai ter uma pulverização maior do que já estamos muito melhor, mas sai bastante do eixo Rio-São Paulo e tem, de alguma forma, um fomento. Ali, pelo menos, se nenhuma política cultural acontecer naquele estado, pelo menos a universidade, a gente acredita que vai ser um reduto de que vai haver alguma produção artística com uma certa liberdade, tomara que seja assim. Acredito eu que o ensino superior ou as universidades elas são além de qualquer governo. Elas devem ser além de qualquer, devem ser protegidas ou, enfim, amparadas e devem ter os seus direitos financeiros sempre preservados, independentemente de qualquer política. E eu acho que essa é uma luta também para a gente ter nesse momento que estamos aqui. Então, só para falar um pouco rapidamente, para passar para você fazer as questões de como é que chama isso que você falou, que você vai fazer as provocações. Eu vou falar. Então, o Célia Helena foi um dos cursos que começou como curso livre, continua tendo o seu caráter também como ação de curso livre,
virou um curso profissionalizante, com a chegada da regulamentação do ator, mas sempre com ênfase no pensamento crítico, antes da questão técnica. Sempre tendo a valorização do teatro como um elemento de fala e de transformação do mundo e do homem, e da sua existência. Então, de alguma forma, o Célia Helena, assim como muitos cursos superiores da UFERJ, Unirio, a maioria, é um curso que começou como um curso livre, técnico, e foi para o campo superior. E aí ele começa a ter um vínculo com os seus alunos na sua produção intelectual, que foi há 11 anos atrás, com a abertura da faculdade. E agora a abertura do mestrado profissional, que é o único que é reconhecido pela CAPES, com o seu mestrado profissional Artes da Cena, que tem tudo a ver com o curso profissionalizante, porque ele reconhece a trajetória do artista, reconhece o trabalho dele no palco ou qualquer lugar das artes da cena, para que seja este trabalho reconhecido, registrado, e também ele tenha titulação. Então, é o único curso, e a gente está começando agora a ter as primeiras formaturas desse mestrado, extremamente interessante e potente. Eu realmente fico muito feliz de poder falar um pouco aqui sobre o que é esse trabalho, porque eu te agradeço demais de reconhecer a dificuldade que é fazer o Célia Helena, porque é uma escola absolutamente independente. Ela nunca teve apoio algum de governo, nem que a gente tenha tentado. Nunca teve, em nenhum momento, atrelamento com nenhum fundo, com nenhum patrocínio, com nenhuma empresa. Eu acho essa uma das questões mais éticas que a gente pode ter. A gente realmente está aliado ao aluno e resguardar o ensino dele por uma garantia e um respeito àquilo que ele está pagando e podendo pagar naquele momento. Temos uma quantidade de bolsas enorme para garantir que realmente seja o máximo do possível aberto a todo mundo. E o elenco de pessoas que está no Célia Helena realmente são pessoas de teatro que são vinculados a uma prática dentro dessa perspectiva, de um teatro que procura, um teatro ou uma ação que procura fazer com que o pensamento crítico e o pensamento independente esteja à frente de qualquer coisa, que a responsabilidade social sobre o coletivo seja muito importante. E hoje eu até pensei uma coisa muito engraçada, nessas coisas que a gente recebe de WhatsApp, 1001 abaixo-assinados, né? 1001 abaixo-assinados. Estou assinando tudo. Mas aí teve um que veio assim, eu falei, olha, é sem querer que a gente não... Uma pessoa escreveu assim, eu senti necessidade de fazer alguma coisa. Então, eu estou abrindo esse abaixo-assinado, claro, contra, né, a possível, enfim, ditadura, etc., etc. O que parece muito bacana, não é? Eu assinei. Mas, se a gente for pensar, a pessoa falou, eu me senti com vontade de abrir. Quer dizer, ela não abre, está tudo válido, mas ela não abre pensando no coletivo. É necessário que eu fale pelo outro, para o outro, juntar gente. E isso o teatro faz. O teatro ou as artes cênicas trabalham com o outro o tempo inteiro. E é um lugar de encontro absolutamente potente, que eu espero que, de alguma forma, seja preservado e garantido esse espaço. Eu não posso deixar de fazer essa fala sem um medo e um frio na barriga enorme do futuro que a gente está, e que, independentemente de qualquer coisa, Escola Livre e todas as outras ações das universidades que a gente tem e todos os outros cursos que realmente trabalham numa responsabilidade e numa resistência para que a gente tenha um Brasil melhor, continue. Eu acho que eu vou parar por aqui. Acho que é isso. Eu ia falar outras coisas, chega para lá. Tá. Obrigada. Está funcionando esse? Bom,
Nossa, devia ter começado, Lígia, eu. Porque acho que agora eu vou chorar. Mas, enfim, então eu queria agradecer ao Wilk, queria te agradecer a presença de vocês, entender também da força daquela câmera, né? O que a gente está dizendo aqui depois pode ser reproduzido. Eu, por muito tempo, eu me apegava a essas coisas. Pô, fui dar uma palestra e tinha 10, 15... Mas quando você começa a circular pelo Brasil, a gente não tem a dimensão da força, às vezes, de uma TV Sesc, de quantas pessoas conhecem o nosso trabalho e se sentem acolhidas, né? Porque, às vezes, é uma palavra de alguém que está muito sozinho, lá, longe. Né? Então, sempre que eu falo hoje em dia, e eu vejo que tem uma possibilidade de transmissão, fico muito feliz. Bom, eu me sinto muito... Fiquei pensando assim, qual que seria o caminho que eu poderia abordar, assim, dentro até da minha própria trajetória, assim, e, obviamente, tem a questão da escola livre, mas, pegando a fala da Lígia, é inevitável pensar um pouco, né, no que significa, né, a presença dessas escolas. E aí, só hoje, vendo você falar, que eu me dei conta que talvez uma das primeiras peças que eu tenha visto na minha vida foi no Célia Helena. E que me fez também ir ao teatro. É uma montagem da Beth Dorgan, de uma peça que talvez faça muito sentido, que é o Diário de Anne Frank. Isso foi ontem, para! Não, isso é muito lá atrás. Né? Depois, enfim, trabalhei, 2 pessoas que fundaram o 19 comigo eram formadas no Célia, enfim. Então, e aí me deu essa dimensão, falei, poxa, né? E quando você fala dessa permanência da escola e dessa luta, né, por permanecer, me dá um pouco vontade de começar um pouco por aí, para depois ir para a questão da formação. Falando de escola livre, eu sempre gosto de lembrar isso. Assim, a escola livre ela vai fazer 30 anos e ela foi fundada pelo Celso Frateschi dentro da gestão Celso Daniel. E aí é importante que se diga que nessa gestão Celso Daniel, que foi uma das primeiras prefeituras do PT no Brasil, o orçamento da cultura naquele momento era de 2,5%. A gente nunca mais chegou nisso. E pensar o porquê que ele fundou essa escola ali, obviamente em Santo André, ele era o prefeito de Santo André, mas quais que eram as intenções dele, né? E que são, de alguma maneira, as intenções da escola até hoje. Né? Tudo foi pensado. Ela é feita do lado do trem, para que as pessoas possam chegar. Ela tem um teatro só dela, para que o teatro, a estrutura, prédio e a escola fossem uma coisa só. E ela foi pensada desde o começo como uma espécie de provocação, porque, ao mesmo tempo, como a Lígia bem disse, assim, essa formação do teatro veio muito junto com a profissionalização também do ator, né, e com esse momento que a universidade também fica sendo um espaço para a arte. A escola livre surge um pouco para, de alguma maneira, pensar também em outras maneiras disso acontecer. Porque, sobretudo nas universidades, para a arte entrar na universidade, ela precisou também se entrar naquele jogo. Né? Eu gosto muito das questões das palavras, né? Então, não é à toa que começaram a aparecer palavras como laboratório, processo. Tudo isso já é um resultado dessa aproximação, né, com as universidades. Né? Você teve que começar também a colocar o ensino e a formação de um ator também ligado a uma lógica que é acadêmica. A escola livre, quando surge, ela tenta, no primeiro momento, é um gesto de tentar mimetizar não uma lógica acadêmica, mas sim uma lógica de criação, naquele momento, depois, até hoje, na lógica até de um grupo de teatro. Então, algumas coisas foram tiradas, como assim, a lógica de um currículo único. Né? A ideia, naquela época que você até perguntou, do mestre e do aprendiz,
ela surgiu muito porque existia essa tentativa de afastar a ideia do aluno para que aquela posição não se repetisse ali dentro, né? Aí tem toda a questão também que o aluno é aquele que é o sem luz, tal, mas de entender aquela figura que estava chegando na escola também já como um artista, nem que fosse iniciante, mas que em contato com esse artista com mais experiência, que no caso era chamado de mestre, nesse jogo e nessa criação junta, tivesse uma experiência teatral e que essa experiência fizesse parte da formação dele. Então, ao invés de pensar nessa formação, de repente, dividindo, né, como acontece, e como eu também vivi, né, eu também sou formado pela EAD, que é uma escola totalmente dentro dessa lógica da academia, pensar em voz, corpo e tal. Existiam as pessoas que tinham essas habilidades, e como existem até hoje, mas não necessariamente pensando em separar essas unidades, mas sim oferecer um processo criativo e é que, a partir desse processo criativo, essa formação aparecesse. Porém, essa fundação, lá com o Celso Daniel, e que 4 anos depois foi assassinado, não, acho que o assassinato foi depois, mas, enfim, depois da morte do Celso Daniel, a escola acabou virando uma espécie de símbolo também daquela luta e do que significava aquela visão de cultura. Então, de lá para cá, gente, é uma luta com esse poder público diária. Assim, a gente explica e explica, e a gente tem que, a todo o momento, ficar relembrando o porquê daquilo. E a gente, cada vez mais, tenta explicar isso na nossa ação, na nossa atitude de estarmos ali. Então, a escola já chegou a ser fechada por 4 anos, depois reabriu, e a cada mês, o contrato é de 6 em 6 meses, e a cada 6 meses você tem que ali reconversar, tal, e fora todo o sucateamento, todo o achatamento dos salários, toda a falta de infraestrutura. Mas, ao mesmo tempo, isso tem feito daquela escola uma escola onde a pessoa entra, e eles brincam, né? A gente se forma, antes de tudo, como um militante aqui dentro, porque todo ano você vai ter não sei quantas manifestações para fazer mesmo, como se fosse, isso faz parte, assim, ir, andar, você tem uma lógica de como faz, tal. Então, não à toa, isso foi trazendo para a escola um perfil muito politizado, assim, e aí que eu acho que também leva a tudo isso que você falou anteriormente, assim. Então, a política está na própria afirmação do direito que eles têm de fazer aquilo. E eles são acusados de tudo, que aí também são, inclusive, táticas fascistas, né? Então, a escola começou a ficar muito famosa e começou a vir muita gente de fora. E aí a escola era criticada, mas por que Santo André tem que pagar para o aluno de Sorocaba vir aqui estudar? Ou por que os professores não são de Santo André? Então, todos esses pensamentos, que podem parecer óbvios, eles geram uma reflexão e um pensamento. Tal. De maneira que, nesses anos todos, a escola foi se entendendo e se formando muito a partir dessa luta, a partir dessa resistência. Algumas vezes pagando um preço, né, no pedagógico, que eu chamo, né, algumas turmas tiveram processos que foram cortados no meio mesmo, por falta de verba. Porque depois disso a escola já foi fechada por alguns dias, aí vai, volta, e luta, e é sabotagem, tudo que vocês podem... Podia ficar aqui horas falando. Mas tudo isso tem, ao mesmo tempo, fortalecido, dando essa noção de coletividade, uma noção pública, acho que, sobretudo, uma noção pública do espaço. E aí, uma outra questão que é importante da escola é que ela, por ser uma escola pública até hoje, né, então gratuita, e ali situada em Santo André, a gente sempre recebeu, desde sempre, e também isso era um perfil nosso, nos nossos aprendizes, uma grande parcela que vinha de periferia, que eram negros, que vinham das minorias, e essa imagem ainda muito forte. E essas
chamadas minorias nos procuram muito antes mesmo das cotas ou de qualquer outra lógica. Então, nós já temos, sei lá, mais 50% de pessoas, sei lá, negras, ou indígenas, ou trans, enfim, sempre teve essa procura muito grande. Só que, ao mesmo tempo, essas pessoas, não é que elas chegam lá e é tranquilo. A chegada de cada uma dessas pessoas é uma luta e é um aprendizado para nós também. E aí, de novo, o fato de sermos livres também nos possibilita uma elasticidade maior também na nossa maneira de ser. Então, eu gosto muito de dar um exemplo que pode parecer uma bobagem, mas eu acho que ele explicita que, por exemplo, um dia, numa aula que tinha um canto, a pessoa que estava conduzindo separou as vozes entre homens e mulheres. E aí uma pessoa levantou a mão. Por quê? Não queremos mais ser separados entre homens e mulheres. E aí a gente, na hora, não, mas tem uma lógica, tem uma voz aqui, tem. E isso, gente, isso demorou. Isso é até hoje, essa discussão, ela não acaba. E aí são coisas que a gente vai fazendo, né, um pouco por inércia, e vai percebendo como essas coisas aparecem, oprimem, né? E como que é para você ter um espaço livre, o quanto também que você precisa sempre estar aberto para essa escuta, né? Bom, aí eu acho também, num determinado momento, eu já estou lá há 12, 11 anos, né, e sempre essa luta, e vamos fazer, tal, e o ator, tal. E aí, de repente, começou a ter um fenômeno engraçado que, um belo dia, a gente, né, tem uma capa de um jornal importante, Folha de São Paulo, dizendo assim, quais são as 6 vozes da MPB atual, da música brasileira. E das 6, 2 eram nossas alunas, que é a Lineker e a Linda Quebrada. A gente falou, ixi, cadê a escola de teatro? Quer dizer, então, de repente, hoje em dia, as 2 referências maiores da escola são 2 cantoras. Aí você fala, pô, será que a gente perdeu essa aula? Por que aconteceu? Mas, ao mesmo tempo, o que é maravilhoso? É esse entendimento que, quando você olha para o trabalho dessas 2 artistas, cantoras, você vê o teatro ali, você vê o político, e elas estão lá, sobretudo, por esse ser político. Então, a gente fala, não, a gente está formando também. Isso faz parte, né? Então, e aí, hoje em dia, que, inclusive, são 2 personalidades com muita voz, né, a gente percebe o quanto que aquele movimento, né, que aquele ambiente, né, transformou essas 2 cantoras, que, no caso, inclusive, são trans, que transicionaram dentro da escola, que fizeram tiveram esse espaço, né, e a gente também teve que lidar com isso, porque pode parecer uma bobagem isso, mas, quando se fala em formação de teatro, o teatro tem uma coisa muito louca, porque ele está representando a vida. Então, todos os sistemas caem na nossa cabeça. Eu lembro até hoje, assim, na minha primeira avaliação da EAD, depois de 6 meses, a professora chegou e falou assim, então, Lube, a gente gosta muito de você é muito aplicado, você não falta, mas a gente sente que seus gestos, eles são o quê? Eles são circulares, eles são sinuosos. Aí eu virei e falei assim, é bicha, né? Vocês estão dizendo que eu sou bicha. Eu falei assim, eu não vou dar, eu não vou conseguir. E eu vou te falar, mesmo naquela escola, com todo o amor que eu tenho a todos eles, assim, era muito normal pegar e masculinizar todos os atores afeminados da escola. Era uma coisa normal, assim. E aí a gente que se diz, uau, sou do teatro, contra... E eu disse, não, você precisa fazer... Eu escutava muito isso, você precisa fazer um homem agora. Agora você precisa fazer um personagem aqui, mais para segurar essa onda aí. Então... E eu falava, gente, e aí? Como é que vai ser? Né? E o quanto que isso era contra mim mesmo, né? Contra o meu artista, o que eu queria expressar. Então, quando a gente vê hoje, eu me sinto muito orgulhoso, assim, quando eu vejo a Linda Quebrada, quando eu vejo a Lineker, eu falei, cara, que bom que ninguém falou para elas, né? Não, segura aí a onda, fecha aí, tal.
Então, acho que tem uma coisa que a gente tem que olhar, porque a gente também sabe que, na nossa história do teatro, da formação do teatro, apesar de, tematicamente, a gente sempre ter pautas muito abertas, ou revolucionárias, ou libertárias, muitas vezes os meios de produções não eram. Eu me incomodo até hoje com a palavra diretor. Eu me incomodo muito com a ideia de que a gente vai importando, né, tipo, diretor de empresa, diretor do quê? Entendeu? Por que a gente vai pegando essas palavras que não são do nosso meio e ficamos colocando dentro do nosso meio? Né? E o que isso acarreta, por mais que a gente saiba. Então, eu tenho que ficar lembrando. Não, eu, no 19 eu falo muito isso. Eu sou diretor, eu não sou diretor do Grupo 19. Eu dirijo no 19. Porque eu não dirijo aqui nesse sentido, né? Porque aí parece que eu sou o chefe, né? Assim, nem sei onde está a chave, sabe? Assim, tipo, aí, para você desconstruir isso, às vezes é muito difícil, né? E isso também é uma questão geracional, complicada, às vezes. Então, quando a gente fala isso, a gente sabe que tem milhares de melindres, eu fico super delicado, ainda mais sendo gravado. Mas a gente sabe, então não preciso dar nomes, assim, mas a gente tem um histórico onde diretores foram muito violentos, né? Onde o ambiente, às vezes, numa sala de ensaio era extremamente tensa, por mais que a peça falasse da maior liberdade do mundo. E aí volto para a formação, volto para a escola. Quer dizer, quando você fala a palavra escola, quando você fala a palavra formação, você tem que se limpar daquela escola que você teve, e que, assustadoramente, é muito parecido com a escola que a sua avó teve. Que essa é a coisa que mais me choca. Então, como não ser eu aqui essa voz que pode oprimir, essa voz que pode repreender, e como, sobretudo, eu entrar na escola com o meu ouvido também, não só com a minha fala. E também, uma vez que a gente mimetizava, né, a escola livre mimetizava os grupos, também colocar ali a prática do meu grupo. Então, se no meu grupo eu vou ter uma relação horizontal, aqui eu também vou ter. E só para fechar e abrir, que eu acho que é mais gostoso, eu só queria também colocar um dado que ele falou do 19, e é uma coisa que tem me chamado muita atenção, porque a gente também, faz pouco tempo também que o 19 se percebeu também uma escola, também um lugar muito pedagógico. A gente começou de uma maneira totalmente artística e alucinada, fazendo os nossos núcleos de pesquisa, muito também uma vontade de cada um dos artistas ali envolvidos desenvolverem suas práticas. E a gente ia abrindo aquilo, e aí vinham pessoas fazer, e veio 10, e veio 20, e veio 30. E aí acho que esse dado é importante. Na última vez que a gente abriu as 6 oficinas, via Fomento, publicamente, no caso, apareceram 600 inscritos. E a gente parou e falou, calma, o que está acontecendo? E o mais importante, não é para iniciante. Essas 600 pessoas eram formadas em teatro. E essas 600 pessoas vão lá nos procurar, porque também existiu e existe uma demanda enorme de pessoas formadas em artes cênicas hoje em dia, nas mais diversas escolas e maneiras, e que, depois que saem desses lugares, se sentem profundamente perdidas, né? E também procuram um espaço de expressão, né? Então, eu só queria também acrescentar isso para quando a gente abrisse, e também assim, o quanto, porque você falou, eu sinto isso, que a universidade, se o pior acontecer, vai voltar a ser o que ela já era, né, esse espaço de muita resistência, e talvez o único dinheiro que sobre, né? As pessoas, antigamente, ficavam loucas para dirigir na EAD, porque, às vezes, eram uma das maiores verbas que você poderia ter para dirigir uma coisa, de fato, digamos assim, experimental, né? E, então, isso talvez volte a acontecer. Mas eu fico imaginando, com toda essa galera que se forma anualmente, né, agora cada vez mais no país todo, como também não existe nenhuma política para pensar nesse depois, né? O quanto que existe uma responsabilidade nossa, inclusive. Eu confesso que, a cada seleção da Escola Livre, quando a gente faz aquela ficha dos 20 que passaram, dos 22 e tal, eu falo, caralho, e aí, o que eles vão ser? Né? E que espaço que eles vão ter de atuação? Né? E, óbvio, que muitos lutam e vencem, e viram cantoras, e viram outras coisas, o que é maravilhoso.
E a gente sempre entendeu isso também na escola, né? Que a escola ia para além da questão de formar um ator ou uma atriz. Mas isso também é uma coisa que me preocupa, e nessa situação me preocupa mais ainda, assim, né? Para onde que vai toda essa galera formada em artes cênicas no Brasil? E aí a gente abre. Posso falar uma coisinha disso? Eu acho que a universidade ela não vai ser um lugar de resistência. Ela já é. Ela não deve perder esse lugar, sobretudo de autonomia e de liberdade de pensamento. Então, na medida em que a gente tem grupos e departamentos de teatro ou artes cênicas nessas universidades, significa uma produção intelectual artística de lugares que a gente não imaginaria e, consequentemente, se tivermos políticas públicas, uma circulação universitária dessa produção que eu acho que é essencial. Agora, eu acho que todo mundo, de alguma forma, que trabalha em teatro ou em cinema e tal, começa atuando. Começa pelo palco, começa fazendo. Eu acho que a missão de um formador em artes cênicas, ela é uma missão que vai além da profissionalização dele no futuro. Eu acho que é uma missão de dar mesmo para ele um lugar, um caráter e sobretudo, o direito de cada um pensar e como pensar no social e no coletivo. Acho que isso é o mais importante que a gente pode fazer. Uma vez eu estava num teste de propaganda, quando eu fazia isso ainda, e aí o cara falou uma coisa assim, mas todas essas escolas, está saindo muita gente, isso aí vem, é tudo concorrência para a gente. Eu fiquei tão estarrecida com isso, porque, na verdade, o problema não é que tenham novas pessoas se formando, né? O problema é que a gente não vê o quanto essas pessoas são potencialmente formadoras de pensamento, de um trabalho e de transformação de um lugar. E é isso que eu acho que a gente tem que ter, além, né, de coisas como Lei Rouanet, política pública como fomento, que preserva esse lugar. Né? E, sobretudo, essa conquista nacional que a gente ganhou, né? De São Paulo e Rio pararem de ser... Eu lembro também, voltando à EAD, quando eu fiz EAD, na minha classe da cidade de São Paulo eram 2 pessoas. Nós éramos 18 pessoas de outra cidade e muitos de outros estados. E, hoje em dia, isso não precisa mais sair da sua... Fora o custo que isso tem, emocional e financeiro e tal. Então, eu acho que esse passo, né, se foi dado esse passo nas universidades, a gente precisa dar o segundo passo. Aqui, falar isso no dia de hoje dá quase desespero e dá vontade de segurar esse passo primeiro. Mas, enfim, vamos abrir. Só antes da gente iniciar esse outro processo, quanto tempo nós temos? 15? Tá certo. Então, ao invés de eu continuar nesse fluxo aqui, entre a gente, fazer as provocações, eu vou só apontar algumas coisas e abrir, porque eu acho que esse espaço da troca a gente sempre quer e nunca dá tempo. Bom, algo que foi apontado que é bem importante de se colocar, que é o teatro brasileiro, toda a formação, tanto pedagógica quanto produção artística, ele está fundado numa perspectiva política e crítica, né? Isso aparece na fala dos dois, na verdade da Lígia e do Lube, né? E como isso é importante para a gente continuar daqui para frente, nesse próximo passo. Esse próximo passo, com certeza, vai ser um passo político, né? Em diversas instâncias, não exclusivamente da maneira mais simples, mas colocando um fato bem breve. Um aluno nosso ontem da ETEC, ele apanhou até apagar no metrô, porque ele estava tocando, né? Que não é permitido, obviamente, mas
ele não precisa apanhar até apagar. Então, assim, dos seguranças do metrô. Então, a gente está num momento em que nós, como professores, formadores, nós vamos para a delegacia pegar nossos alunos, nós vamos, sabe? Então, assim, está nesse lugar de que a gente está vendo, independente de quem ganha ou não essa eleição, a coisa já está posta, né? Então, talvez daqui 4 anos a gente tenha muitas histórias para falar sobre esses momentos dentro da educação, da formação e do trabalho. Pensar esse lugar das instituições como resistência, né? Acho que o CPF é um desses lugares de resistência aqui. Abrir essa possibilidade de discussão é muito potente nesse momento, inclusive. Algo também para se falar da questão de gênero, da singularidade, dessa fala, esse protagonismo dos nossos aprendizes aí que vem com toda a discussão de gênero, de racismo, homofobia, gordofobia, e que isso tudo agora está um pouco menos. Eu também ouvi muito isso de segura a onda, faz isso, faz aquilo, como se fosse um padrão até mesmo do sotaque, né? O sotaque neutro, mil coisas que a gente ouviu que são agressivas. E do orçamento, né, lembrando que o Calil nos falou do orçamento de 10% do Mário de Andrade, daí esse orçamento de 2%, daí hoje o Albino falou do 0,2%. Então, assim, é uma questão para a gente pensar nessa formação e o lugar do trabalho, a partir de qual o lugar desses aprendizes com esse orçamento que nós temos atualmente. E daí uma outra questão, eu estou tentando puxar algumas falas, né, do Albino, do Calil, e também puxar do Ivan, né, que falou da SP. Então, talvez esses lugares de formação, além deles serem reduto de resistência, nós tivemos uma grande movimentação no Paraná, foi gigantesca, aqui em São Paulo foi muito grande também, dos secundaristas, pensando um protagonismo, tentando discutir questões muito atuais, que são deles e delas, e sendo reprimidas violentamente. E eu fico pensando que talvez seja o momento das escolas de teatro começarem a conversar. Porque, além de ser um reduto lá, acho que talvez a rede de escolas possa também ser um lugar de resistência, né? Então, só colocar essas questões e abrir para o público. Perguntas? Bom, vou fazer a primeira, então. Puxando um pouquinho do que o Rubim falou hoje, um pouco sobre essa questão do financiamento, então, discutindo um pouco de como alguns setores das artes são um pouco mais, não vou dizer privilegiados, mas assim têm maiores recursos, como, por exemplo, o audiovisual. Então, ele citou como uma das consequências desse setor ter mais financiamento, enfim, a maior renda. Eles têm, primeiro, uma agência, né, só para eles, que já é uma coisa boa, mas também que é uma categoria muito organizada, que tem uma representação muito forte, que reivindica muito. Aí eu queria saber de vocês, assim, como vocês enxergam as artes cênicas e o teatro, assim, no sentido político ali de reivindicação, enfim. É muito complicado, assim, né, falar disso. Tem um fato, assim, que né, numa lógica capitalista, né, você vai ser muito olhado a partir do quanto que você gera de lucro, né? E o teatro, de cara, vai perder de todas as artes. Não tem como ele vir para a roda. Agora, quando a gente pensa na formação dos atores e na formação dos artistas, é o que ele já falou. Se você for na grande maioria de todos os artistas de todas as áreas, literatura, artes plásticas, você pode ter certeza que quase todos eles passaram por um palco. Então, até pela questão da presença, né? E porque eu falo, vamos usar uma palavra assim, como eu não quero ser chapa, mas vou usar, vocês vão entender. Digamos assim, a pobreza do teatro, ela está para o bem e para o mal também,
porque também você faz aqui agora. Né? Eu mesmo tenho uma formação que é de audiovisual. Quando eu me formei, eu falei, gente, eu não era filho de ninguém, não tinha para onde ir. Eu olhava lá os letreiros da Rede Globo, todo mundo tinha um sobrenome lá, os diretores. E eu falei, eu não vou chegar nunca ali. Não tem como eu me expressar. Eu preciso de um sistema, de uma roda. E no teatro eu falei, não, eu posso juntar a minha galera e fazer. Talvez eu faça para 20, para 40, para 50, para 100. Então, eu acho que essa chave também, às vezes, se esquece. E é muito cruel com o teatro. Sobretudo com a formação do teatro. Porque é nela que acontecem, que é o nascedouro mesmo. Por isso que eu dei o exemplo da Lineker e da Lin, quer dizer, é ali que vai nascer. É nesse contato direto, é nessa troca, é nessa... então, eu acho que, para nós, a gente se ressente muito, sobretudo, desse afastamento que aconteceu da educação em relação à cultura, ou das verbas chamadas de educação para a cultura. Muitas das brigas da Escola Livre, a gente fala isso. Certo mesmo, talvez, seria a gente ser financiado pelo Ministério da Educação. Se você fosse entender. Mas a gente também morre de medo disso, porque também se a gente cai no lugar da educação, aí fecha o Ministério da Cultura. Então, a gente fica equilibrando essas duas, mas, de fato, né, acho que o único projeto que eu já participei que unia essas duas verbas e que foi muito profícuo foi a formação de público na gestão Marta aqui, que a verba vinha da educação, mas ela era gerenciada, olha que coisa louca, pela Secretaria de Cultura, que era quem estava avalidada para escolher os grupos, fazer o acompanhamento todo que tinha e tudo mais. Mas tem uma chave aí que realmente se esquece quando fala-se de, eu pelo menos vejo assim, quando se fala de teatro, sobretudo se a gente olhar para a formação, né? Eu acho, pegando outro lugar, tem toda razão, Alvin. Agora, eu nasci também vendo a categoria se mobilizar. Meu pai foi presidente da PETESP, e eu fui em muitas reuniões. E eu lembro de paus, mas paus assim, positivos. E eu lembro de meu pai gritar, escuta, quando uma peça está fazendo sucesso e está lotada, é bom para todo mundo, porque significa que tem gente indo ao teatro e vai nos outros. É uma coisa que a gente está longe disso um pouco. Então, acho que o teatro ele passou e passa por uma mudança na sua estrutura. Tem os grupos jovens, que também já estão mais maduros, e tem os grupos super jovens, e tem um teatro que um pouco sumiu. Enfim, a gente ainda está um pouco se vendo como que o teatro está se colocando num lugar onde o entretenimento entrou de galope. E estes atores politizados ficaram velhinhos ou já estão no aras do Senhor, né? e que fazem muita falta. Então, a gente ainda não se apropriou desta liderança política. É uma coisa, você colocou um ponto que é fundamental. A gente não soube se organizar. Em teatro, a gente ainda está um pouco imaturo nesse sentido. Mas a Funarte nem tem dinheiro, coitada. Não, fala. Está gravando? Então, é que o Rubim falou isso. O Rubim falou que o audiovisual é tão organizado que eles têm a Ancine, né, que é uma agência reguladora, e, além da agência reguladora, eles têm a SAV, que é a Secretaria do Audiovisual. Exatamente. Né? Ou seja, é uma categoria tão forte que eles têm 2 órgãos para quem recorrer. A SAV não tem muito dinheiro, né, mas a Ancine tem muito, muito dinheiro. Né? A gente vê pelos editais, assim... Cada edital que lança é 100 milhões, 140 milhões, enfim. E aí eu fico imaginando, quer dizer, tem a Funarte, que, enfim, que contempla ali as artes, né? Tirando o audiovisual. Se não seria o caminho tentar fortalecer a Funarte para ser esse espaço. Eu concordo com você. Eu sou fã da Funarte. Numa época, eu até lutei muito para a Funarte voltar a ter a verba que tinha e a importância que tinha com Carlos Miranda à frente, etc. Eu acho que seria. Ela tinha caravanas de espetáculos pelo Brasil inteiro. Tinham coisas incríveis que acabaram.
Acho que sim, mas antes a classe teatral precisa se mobilizar. E a gente precisa ter um pouco consciência da nossa própria produção e para onde foi parar isso. E aí eu também acho que houve, e tudo vai mudar, uma vulgarização da formação do ator. Isso é uma tristeza. Que é a formação do homem de teatro, que é a formação do artista. Eu queria, então, eu queria complementar, porque tocou nesse assunto. Quando o Ivan Cabral veio aqui, ele veio falar sobre a SP Escola de Teatro, né? E ele trouxe um dado que eu fiquei meio assustado. Assim. Assustado porque eu não sei como mensurar isso, na verdade. Ele trouxe um dado que assim, 70% dos alunos formados na SP Escola de Teatro, eles saem empregados, praticamente. E aí eu bobeei, eu deveria ter perguntado para ele se ele acompanhava, né, essa pós-formação, né? E aí uma pergunta que eu queria fazer para a mesa é exatamente isso, né? Tem o Helder, que é Tec das Artes, a Lígia do Celelena, o Lube, enfim. O Lube trouxe 2 pessoas aqui que são famosas agora, né? A Lin e tal, enfim. Se tem esse acompanhamento dessas pessoas que se formam, porque o Lube trouxe um panorama que é preocupante. Onde que essas pessoas, de fato, que estão se formando, vão trabalhar, o que elas vão fazer, enfim. É isso. Por causa do Ministério da Educação, a gente acredita que a gente trabalha em cima de uma formação dentro do Ministério da Educação. A gente acha que esse é um respeito ao aluno para que ele tenha ali o seu diploma e tenha a sua regulação e possa fazer outras coisas. Então, de alguma forma, a gente tem esse vínculo com o aluno e essa responsabilidade sobre ele. Então, a gente tem esse acompanhamento dos saídos, como é que eles chamam o Ministério da Educação? Os egressos, os alunos egressos, que é horroroso. Enfim, o nosso índice, na última vez que a gente fez, é mais do que 70%. Mas aí você precisa pensar no que é estar empregado. É estar trabalhando? É estar trabalhando na área? Ou é estar, né, fazendo o quê? Até porque, de alguma forma, ele abre campos e campos e campos dentro do Celelena. Ele pode ser dramaturgo, ele pode dirigir, ele pode trabalhar na televisão, no musical, né? Mas a gente chega também bem perto dos 70%, se não é mais. É assombroso, né? Mas é verdade. É um número alto, né? É um número alto, e é muito bonito de ver. Enfim, mas é. A gente não tem esse número, porque tem uma coisa também que esse livre tem essa liberdade também. O que a gente percebe também, aí também é sempre bom fazer esse recorte, que também a parcela, talvez, de estudantes dentro da escola livre também são de classes com menos poder aquisitivo. Então, já durante o plano de formação, muitos não aguentam mesmo o rojão de se formar e vão para o trabalho, né? A grande maioria chega lá técnico em alguma coisa, né? Porque o ABC criou um pouco essa coisa, né, da juventude ser técnica em qualquer coisa, né, para poder ser mão de obra mesmo, tal. Então alguns acabam se refugiando. O que eu sinto, e aí é quase um sentimento via Facebook ou qualquer coisa assim, que existe uma porcentagem alta de pessoas que continuam engajadas, por ele dizer assim, né, ou vinculadas ao teatro, das mais diversas maneiras também, né, das áreas, tal. E esse campo também, que é uma loucura, mas é um dado muito importante, porque esse excesso de formação de atores também gerou uma enorme massa de pedagogos de teatro, né? Muita gente, a grande maioria, vive hoje de ir dar aula de teatro, né? Então, o que também é bom, porque muitos voltam na própria escola, batem na porta e falam assim, tem teatro aí? Né? Deve ter muitas essas histórias, do Celelena também, né? E vão colocando, né, pulverizando esse conhecimento.
mas eu não tenho um dado. Mas fico imaginando também que é difícil, como a Lígia falou, assim, o que é estar mesmo, né? Eu posso estar empregado, mas eu vivo realmente disso, né? Ou eu tenho uma outra profissão, mas ainda consigo ter aquele meu grupo que ali, a duras penas, a cada 2 anos consegue fazer alguma coisa. Então, seria difícil mensurar isso, assim. Mas a gente sente essa vinculação, né? Talvez aí o Facebook seja a melhor ferramenta, o quanto que eles ficam vinculados ainda ali, né? Tanto em assistir, você vê que eles vão assistir você depois, quer dizer, tem uma coisa que vai se colocando, assim. E, às vezes, também tem umas coisas muito legais que acontecem, assim, depois de 15 anos, o cara tem uma outra profissão. E aí ele volta lá, deve acontecer isso também, assim. Não, é que agora eu estou lá nos advogados, mas aí eu pensei que seria muito legal. Porque não esquece, assim, tipo, aquilo fica ali. Então, essa lógica do teatro, ela vai aparecer. Então, aquilo que você... É uma formação que você não perde nesse sentido, né? Para onde a pessoa for, ela vai levar aquilo. O que me preocupa, e a responsabilidade de uma escola e uma instituição de formação é muito grande, e a gente procura preservar, é que essas pessoas vão dar aula, que elas saiam com pensamento lá na universidade, vão dar aula no curso livre, que elas saiam com essa responsabilidade de pensamento crítico, de gerar nas pessoas a responsabilidade social e coletiva. Isso é fundamental. Achar que vão ser só atores, não vão ser. Vão ser também formadores. Bem lembrado. Boa noite, sou Verônica. Eu estudei na Unirio, né, e fiz... Para mim, é um dos lugares onde o modelo de escola funciona muito bem, assim, porque o CLA, que é o Centro de Letras e Artes, ele está junto com a música, e está junto com a teoria, e está junto com a direção, e está junto com a interpretação, eu acho, e está junto com a arte-educação, né, o professor, a pedagogia do teatro. E isso para mim, é um celeiro de formação de artista polivalente, mas também de ativista, né? Assim, porque eu acho que é um lugar onde você... Ali foi onde eu me descobri militante, assim, né? Enfim, de me engajar mesmo com causas que o próprio teatro me revelou, assim. Então, acho que é um lugar... Essa congregação é muito legal, assim, onde, quando você fala das escolas de teatro conversarem, eu fico pensando que talvez um caminho seja todas as artes conversarem, né? Então, a gente teve, desde terça, né, teatro, dança, cinema e circo, e como talvez um caminho da resistência, agora, pegando alguém que falou, da professora que falou ontem, que seria a mobilização continuar, mas talvez todas essas artes conversarem, né? Conversarem e estarem bem organizadas entre si, para além só do teatro, não sei. O que você acha? Como é que seria articular todas essas artes, né, hoje, como uma organização independente, talvez? Não sei. Um sonho. Mas eu acho que não à toa a Funarte foi lembrada, né? Porque quando você pensa, acho que do ponto de vista da formação, talvez faça assim algum sentido essa divisão mesmo, né? Porque a Funarte foi Tipo, sucateada no Rio. Né? De repente eu não queria, por exemplo, eu não queria para nada ligado à música, nunca toquei, nunca, né? Então é natural que você vá ali no começo, no seu, né, se aproxime daquela arte que te... Mas, quando eu falo dessa segunda onda, né, que vira de pós-formação, aí, sim, faz sentido essas integrações. Quer dizer, aí você teria que ter a verba e os espaços para que isso acontecesse, né? Muito mais até do que, às vezes, na formação. Só uma coisa que eu acho que caiu uma ficha, de repente, lá na Unirio, é que, em algum momento, eles entenderam que o professor de licenciatura em música ele precisaria de formação em teatro, né, para, de alguma maneira, entender que a sala de aula é um palco, né? Então, a gente, talvez, quando a gente congrega assim, essas artes, a gente vai descobrindo que uma precisa muito da outra, né? E não sei se... A Unirio tem um mestrado profissional, uma das únicas que tem um mestrado profissional em formação de professores. É muito legal.
o currículo deles, realmente, a Unirio. E ela veio de uma escola livre, depois de um conservatório, que daí virou, nos anos 70, a faculdade. Enfim, desculpa, não respondi o que você falou. Mas é um dado importante. Quer dizer, gera em você pensamentos assim grandes, porque você teve uma formação que te possibilitou isso. Então, acho que isso que é importante a gente imaginar. Como articular, talvez, acho que hoje, pensando nisso, como que a gente costura essa conversa entre todas essas artes, além das escolas, e como é que seria essa conversa. E não sei se essa resistência, né, a Ana está aqui, minha professora, minha mestra, e como também a gente conversa com o Rio, né? Como é que a gente se fecha também nessa articulação hoje, nesse caminho de resistência. Eu acho que como é que talvez, pensar em ações articuladas, eixo Rio-São Paulo, e nacionalmente, para mostrar um pouco da força da cultura, né? Se a gente precisa se organizar como cinema, qual seria o primeiro passo para se organizar? O que dá muito desespero desse momento histórico é perceber que alguns passos já estavam muito nesse caminho, né? Mesma coisa. Se você pega, por exemplo, o edital do Itaú Cultural, ele é uma aula do que estava acontecendo. O Itaú Cultural começou fazendo, o primeiro ano do Itaú Cultural, a gente ia assistir palestra de diretores internacionais. Você sentava ali, colonizado, ficava vendo o alemão, né? Não que não fosse importante, mas é simbólico. Depois de alguns anos, virou encontro de grupos. E aí já eram brasileiros começando. E, por eles terem verba, começou grupos de São Paulo. Depois, eram todos os estados mesmo. Aí depois, a gente não quer mais conversar, a gente quer fazer. Aí o edital andou. Aí começou, você era obrigado a ser um grupo de um estado com outro grupo de outro estado. Hoje, o edital não é mais de teatro. Ele já chegou onde você está falando. Entendeu? E o mais importante, e você, o artista, é o proponente. Porque a minha mágoa com o Fomento, que é o que já estão fazendo agora, é porque isso que eles não entendem. Assim, quando você é o proponente, não é que você vai ter a liberdade, você vai ter a responsabilidade de criar o que você vai fazer, de criar o seu projeto. Então, pode ser... Eu falo, eu prefiro 1000 vezes um Fomento... Assim, o PROAC, você pode aumentar o edital dele a milhões. Vai ser legal, vai ser bom, mas o que gera de pensamento você formular o seu projeto, isso muda tudo. Então, o nosso desespero desse momento histórico é esse caminho que estava sendo criado de uma maneira ou outra, nessas tentativas de união, seja das escolas, seja dos artistas, elas já tiveram milhares de dinâmicas, né? E vai, aí briga, e volta, e se refunda. Mas existia um caminho traçado, né? E o desespero é exatamente esse, assim, né? De voltar. E uma coisa que eu acho que vai ser uma novidade, que já é uma novidade, é que nunca antes o artista tinha sido vilanizado. Então, isso... Vilanizado? É. Não, mas já foi. Não, mas da maneira como é agora, que nos associam. Você responde, não sei, eu vivi nos 60, mas assim, eu respondo qualquer coisa no Facebook, eu escuto, você mama nas tetas do governo, você é um ladrãozinho, tal. Essa lógica, assim, pelo que eu, né, estudei e vi, era uma coisa assim, é o artista, é o louco, é o fora da realidade, tal, mas não no sentido como se nós fizéssemos parte de uma engrenagem perversa. Hoje em dia, você é colocado como parte de uma engrenagem perversa. Entendeu? Então, isso, para mim, eu percebo isso na minha família, como mudou. Como a minha voz está, né, nublada por uma imagem que se criou, e acho que isso por quê? Porque se entendeu na ditadura passada o quanto que foi importante o papel dos artistas. Então, nessa que eles estão tentando impor agora, eles já estão, de saída, invalidando a nossa voz. Exatamente, acho que pela voz enorme que os artistas tiveram na outra. Então, eu não sei, eu entendo que já foi associado à prostituição, já tiveram milhares de coisas que, né, digamos assim, desvalorizavam a profissão do ator.
Mas me soa o que está acontecendo agora inédito. Assim, né, sou jovem, talvez, ou não tão jovem, para dizer isso, mas me parece que é diferente. Assim, fico até feliz se você disser que não, porque aí eu tenho esperança que vai virar mais. Mas eu fiquei com essa sensação dessa vez, estou ficando com essa sensação. Boa noite. Eu acho que tem a ver com isso que vocês estão falando, que é nesse momento, né, que as vozes estão se potencializando nos coletivos, né, que estamos ganhando dentro do teatro, né, uma representatividade muito forte, seja exatamente com esses grupos que estão sendo atacados. Eu estava lá no Itaú, no Itaú Cultural, num encontro agora desse último evento. Eu não vou saber, os títulos são muito difíceis de reproduzir. Enfim. E aí estava o Hilton Cobra, que é um ator, que é a Naruna, e mais uma terceira pessoa, que eu não sou daqui, não conheço, não me lembro o nome dela. Mas a gente estava falando disso, assim, do quão forte está. Houve uma pergunta que foi: como é que está a plateia? Estava falando do teatro negro, né? E como é que está a plateia? Quer dizer, a gente estava num momento, já estou falando no passado, olha só que tristeza. Mas é porque esse momento era um momento de pulsão, né? Assim, de levar gente para o teatro, seja falando do negro se reconhecer ali na cena, que até então não conseguia se reconhecer em outros lugares, em outros espaços, assim, das mulheres, né, desse fortalecimento do coletivo das mulheres, enfim, tudo que a gente já sabe. E eu acho que essa sensação de conquista que a gente... me parece que vem assim de uns 2 anos para cá, uns 3 anos para cá, a coisa pegando, a gente conseguindo ver, né, e sentir, e mesmo que seja ainda na nossa bolha, né, como dizem, mas sim uma representatividade, né, esse de plateia, discussões, a coisa. Aí a gente recebe um golpe na palavra gasta, e eu acho que talvez nessa nossa geração que não viveu a ditadura passada, tem essa sensação de que, caramba, agora que estamos nos levantando juntos, dando as mãos, a gente vive. Então, acho que tem um sentimento, assim, eu me reconheço assim na sua fala, né, de nunca antes. Eu tenho um trabalho que chama Eu Organizo o Movimento, que é em cima justamente dessa conexão de lá de trás com agora, né, esses pontos de interseção. Mas assim tem esse sentimento, caramba, acho que quando a gente aí nesse encontro a gente ouvia assim, quando a gente está sempre tirando a cabeça de lá, né, emergindo, vem alguém. Então acho que é esse lugar que eu me reconheço também, desse incômodo, né, porque que agora está acontecendo o pior de tudo, né. Assim, eu fui do Sindicato dos Artistas, trabalhei com a Lélia, com muita gente, Paulo Maurício, Dulce Muniz, que foi justamente na tomada do sindicato, né, na saída do Maranhão, que era o sindicalista pelego, lutamos muito, fomos para a porta de televisão, né, fizemos um trabalho lá muito grande. Eu acho que falta hoje, talvez seja o que a Lígia começou a falar, é essa liderança. Uma liderança que possa também, acho que a gente está... Não é que precisa ter líder, não é isso, não é nada disso, mas é um pensamento que nos leve. Quando você falou das artes, né, em coletivo, o sindicato, era dançarino, bailarino, ator, dublador. Era uma categoria com todas essas funções. Esse trabalho foi feito em todos os lugares. Foi um trabalho que durou muito, eu fiquei lá até 84. Eu saí do sindicato debaixo de uma assembleia, porque eu estava brigando depois com a outra diretoria que entrou. Então, assim, ali também eu já vi como as coisas foram se pulverizando, faltando esse coletivo mais forte. Mas depois fizemos muita outra coisa, arte contra a barbárie, quantas reuniões. Então, foi um momento que, de novo, a categoria pegou firme, né, e conseguiu fazer muita coisa. Eu fico emocionada falando tudo isso, porque tem uma história, né? Mas
Agora, ao contrário, eu vejo que a gente está voltando a está voltando a se juntar. Eu passei pela ditadura, eu apanhei, tudo aconteceu, mas é assim, a minha sensação hoje é muito diferente, a minha emoção hoje é muito diferente daquilo que eu vivi naquela época. Eu não brigava com o do lado, eu estava junto com a pessoa do lado. A gente estava brigando, era maior. Hoje, a gente, além de estar brigando com algo maior, que a gente vai conquistar, que a gente está lutando, eu também tenho que brigar com o do lado, tenho que brigar com a família. Sabe, naquele momento, a gente tinha, todos juntos, a gente tinha uma força muito grande contra a ditadura. Fizemos muita coisa. Então, acho que é isso. Talvez o que está acontecendo agora, eu fui no ato na terça-feira, vai nas passeatas, e eu vejo quantas pessoas estão envolvidas. E esse número de pessoas, de artistas, está aumentando. Terça-feira, no Sindicato dos Bancários, quando começou, eu falei, nossa, é pouca gente. Mas, daqui a pouco, já tinha mais de 700 pessoas. Né? Vai ter sábado, às 3h, lá na frente do MASP, terça-feira, no Municipal. Grupos de estudo estão intervindo na cidade. Teatro Invisível no Centro Cultural, dentro dos metrôs. Então, eu acho que assim, E quando se falou muito da Funarte também, naquela época era a Inacem, que era o Instituto Nacional, e eles tinham dinheiro, faziam muita coisa. O projeto que chamava Mambembe, e que viajavam as companhias, então tinha essa relação muito grande entre os grupos dos diversos estados. Tinha publicação do Dionísio, quer dizer, fazia-se muita coisa, né? Hoje não faz nada. Mas, de qualquer maneira, acho que a luta continua. Mas eu acho que a Funarte, pensando em políticas públicas, ela foi e ainda é um órgão importantíssimo. E acho que poderia ser considerado muito valorizar. E tem que fazer uma autocrítica também, de que não conseguiu segurar, né? Enfim, uma ação mais potente. Mas o que eu queria falar é que eu vejo apenas uma similaridade positiva que talvez dê alguma esperança. Quando a gente tem uma série de pessoas sendo formadas em teatro, a gente também tem uma coisa muito parecida que aconteceu no começo, no período revolucionário russo, que era uma quantidade de estúdios e de escolas e de lugares que se fazia teatro absurdo, e todas essas pessoas foram a campo, seja em agitprop, ou seja em ações de teatro nos teatros estatais, fazer um trabalho pró um país. Então, quem sabe a gente possa ter a voz desse bando de gente que está sendo formada, né, se a gente se unir por um país, nosso Brasil. Né? Espero. Bom, eu acho que essa discussão ela vai longe, né? E as ações também. O importante é que a gente, de alguma maneira, está vendo essas possibilidades de criar mundos possíveis, né? Imagináveis, pelo menos. E acho que a gente poderia ficar listando aqui as diversas escolas, lugares, institutos, ocupações. A gente não pode deixar de falar do SESC. Porque o SESC é realmente o lugar que fez a gente poder falar, que formou um teatro, que abriu espaço para pessoas, enfim, que estavam começando, como absolutamente. O que seria da gente se não fosse o SESC? De verdade. Então, só esses... E é isso, eu queria colocar também que teve um ataque direto, né, ao Sistema S, né? Que também que ele vem assim, já não é a primeira vez que esse ataque vem. E ele vem de novo agora com uma força muito clara, né? Porque também se reconhece que esse é um espaço da gente conseguir dialogar, criar, produzir, formar, e daí dentro dessa estrutura que é o SESC, né? Principalmente o SESC São Paulo, que é muito diferente de outros lugares também,
tem o CPF aqui, que também é... Acho que dentro dessa perspectiva que já é muito potente, acho que o CPF ele tem uma particularidade muito singular, que, além de tudo isso, é um espaço realmente aberto para se discutir essas questões. Com pessoas maravilhosas trabalhando aqui, e que isso, de alguma maneira, atrai e consegue formar pessoas de uma maneira muito singular e expandir para outros territórios da cidade, né? Então, pessoas vêm para cá e vão para os seus lugares, vêm para cá e voltam para as suas companhias, vêm para cá. Então, é muito bonito, né? Um menino que estava aqui, que falou sobre ocupação, então as falas estão aqui, o Rio de Janeiro vem, sabe? Então, assim, é um lugar multicultural, multidimensional, talvez. E como a Lígia falou, um lugar muito da presença, né? Eu acho que não à toa esses lugares são rapidamente atacados. Todos os lugares onde tem a presença, né? Então é assim, por mais grupos de teatro e menos grupos de WhatsApp, essa é a nossa luta, assim. Porque é disso que precisamos, estarmos em grupos mesmo, assim, né? E que essas instituições são feitas de pessoas, né? Porque é isso que eu vejo, essa particularidade que eu chamo a atenção do CPF aqui, pelas pessoas que estão aqui também. Então, só tenho a agradecer esse papo maravilhoso. Não sei se a gente falou de formação, de cultura de trabalho, de tudo mais um pouco, e da atualidade. Mas é difícil mudar de assunto, meu amor. Obrigada de novo.